E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo de história para vocês. Hoje eu tô aqui para gravar o módulo 20, que é o módulo de Império Romano. A gente vai falar aí da última fase, na verdade, de Roma, né? Bom, me apresentando então, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História de Life da Rede Força Máxima. E é isso, vamos lá para nossa aulinha de hoje? Bom, compartilhar minha tela com vocês, como sempre. E aquele esquema, não se preocupem em anotar nada do que está aqui no slide, que eu vou disponibilizar tudo para vocês, beleza? Bom, como eu falei então, Império Romano, módulo 20, sexto ano. Belezão? Vamos lá. Bom, eu já tinha falado para vocês, né? Eu já gravei vídeo sobre monarquia e sobre república. A história de Roma, ela se divide em três momentos: a monarquia, república e o império, tá? A gente já viu um vídeo sobre a monarquia, a gente também já viu vídeo sobre república e hoje a gente vai ver o vídeo sobre império, que é a última dessas três etapas da história romana. Ainda tem mais um vídeo sobre Roma, que é falando sobre a crise do Império Romano, que está inserido ali no contexto de império. Então, vamos dizer que império a gente vai ter dois videozinhos aí para assistir, tá? Mas o de hoje é falando sobre as características do império, que são características diferentes do período da monarquia e características diferentes do período da república, que vocês já viram comigo também, ok? Bom, aqui tem uma imagem, então, do Império Romano. Vocês sabem que eu adoro botar fotos aqui para vocês, acho que torna mais visual aquilo que a gente está estudando, né? Então, vocês percebem aqui como o Império Romano foi tão grandioso, como ele conquistou vários territórios, como se expandiu, né? Enfim, quando a gente fala assim de Império Romano, vocês têm que ter noção de que a gente está falando de uma região muito grande, tá? Gente, assim, até outro continente, né? Olha só, Europa, aqui a África, tá vendo? A gente tá falando de outros continentes que foram dominados também pelo Império Romano. Então, tipo, o mar Mediterrâneo aqui, olha, estão vendo esse mar aqui no meio? Toda a área ao redor do mar Mediterrâneo pertencia ao Império Romano. Consequentemente, o Império Romano também. Vocês percebem como ele foi tão grandioso, como assim dominou tantos territórios, tantos povos diferentes estavam sob o domínio dos romanos? Olha só, para prestar atenção nisso, hein? Bom, quando a gente fala de Império Romano, a gente começa falando da transição, então, de república para império, né? E aí Otávio, ele vai ser o primeiro imperador, e ele vai ter alguns títulos, né? O governo vai ser do Otávio. Bem, dentre esses títulos a gente tem Príncipe do Senado, que, né, obviamente, vai governar o Senado ali. Então, é como se o imperador ele estivesse acima do Senado, coisa que a gente não viu no momento anterior, né? O Senado era a maior instituição, beleza? Temos Pontífice Máximo, que é o chefe da religião romana. A gente vai estudar religião no próximo vídeo, tá? Próximo conteúdo. Imperador, que é o chefe supremo do exército. Augusto, que é divino, né? Era uma honraria dada somente aos deuses. E esse título de Augusto, ele dava a posse sobre todos os territórios conquistados por Roma, o poder sobre todos aqueles territórios que a gente viu ali no mapa. Então, a gente chama o imperador, no caso aqui, o primeiro, né, especialmente, de Otávio Augusto, beleza? E principado, que eu não pulei por acaso, principado porque principado vem de primeiro e de príncipe, né? De principado. Príncipe, o primeiro príncipe do Senado. Então, todos esses títulos aí, eles pertenciam ao Otávio, a esse imperador, ok? E aqui, olha, tem uma imagem dele para vocês verem aqui. Aqui embaixo, eu botei uma imagem, não sei se vocês viram a série, né? Game of Thrones. Tem aqui a Khaleesi, Daenerys, né? Na verdade, que é o nome dela, Daenerys Targaryen. A série já acabou, uma série da HBO. E aí, a Daenerys, ela tinha vários títulos. E aí, quando eu tava preparando essa aula para vocês, que eu pensei nos títulos aqui do Otávio, eu falei, caraca, olha, um monte de título, parece o Daenerys. E aí, eu peguei essa imagem para ilustrar. No caso, a Daenerys era, quando apresentavam ela, né? Ah, essa aqui é Daenerys Targaryen, filha da tormenta, não queimada, mãe dos dragões, rainha de Meereen, rainha dos ândalos e dos primeiros homens, quebradora de correntes, senhora dos sete reinos,
Calice dos Dothraki, a primeira do seu nome e descendente da casa Targaryen. Então, olha só. Gente, só de falar esses títulos todos da Daenerys, já até fiquei sem fôlego aqui, já cansei. A mesma coisa com o Otávio. Vários títulos que ele tinha dentro desse nome, né? Desse cargo ali de imperador dele. Ok? Deu para entender a relação aí? Só pra gente fazer uma graça aqui no vídeo, tá? Seguindo, então. Bom, a sociedade romana, ela foi dividida em ordens. Na verdade, existem mais ou menos 3 ordens, tá? A ordem senatorial, ordem equestre e a ordem inferior, né? A ordem dos inferiores. E aí eu botei nessa ilustração aqui para vocês que acho que fica melhor de entender. Aqui em cima, o imperador, tá? É um poder sobre todos os outros, tá? Embaixo, cadê? Nossa, aqui. Embaixo fica a ordem senatorial. E essa palavra senatorial, ela vem de quê, gente? O que lembra aí? Senatorial, senado? Senado dos senadores, tá? Então, a ordem senatorial eram os antigos senadores patrícios, que a gente já viu em vídeos anteriores, ok? Embaixo aqui tinha a ordem equestre. Eu não sei se é equestre ou equestre. Enfim, equestre aqui, ela era formada pelos comerciantes que se enriqueceram, estavam em ascensão, estavam subindo ali, conforme a República Romana, com a expansão territorial de Roma. Lembra que a gente falou que há uma grande expansão de território? E aí, nessa expansão, esses comerciantes que conseguem se enriquecer, eles vão subir socialmente em Roma. E aí eles vão compor essa ordem equestre aí, beleza? E embaixo a gente tem os estratos inferiores, ou a ordem inferior, que são aqui as pessoas livres, mas que não têm poder político, não têm dinheiro, nada disso, tá? No caso seriam aqui a plebe e as pessoas libertas, né? Os escravos, eles estão, tipo, para baixo ali, né? Nem pertencem a essa ordem, mas vamos dizer que tá aqui na inferior, tá bom? Lembra que a gente já falou de escravidão romana nos 2 outros vídeos anteriores. A escravidão, ela se dava por nascimento, por conquista militar, por dívida e por venda da família. Lembra disso que a gente já falou, né? Então, já falamos em outros vídeos, tá? Seguindo, então. Falando ainda de sociedade. A sociedade romana era uma sociedade patriarcal, ou seja, a figura de poder, a figura mais importante estava concentrada no homem da família, no chefe da família, tá? Diferentemente dos dias atuais, onde a gente tem, por exemplo, várias mulheres exercendo esse cargo de chefe da família, na verdade, sim, tem muitos casos disso, né? Casos em que não existe um homem na família, ou que mesmo que exista, quem sustenta a família é a mulher, enfim. A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, tá? Onde a figura masculina ela é uma figura mais poderosa, talvez, vamos dizer assim, né? Tipo, pai de família. A gente geralmente não fala nesses termos. Mas essa sociedade patriarcal, a gente tem desconstruído ela ao longo dos tempos, porque justamente a gente percebe que existem mulheres que lideram essa família, né? Por exemplo, a minha casa, não hoje, mas a minha casa antes, né? O meu pai, ele faleceu quando eu era muito novinha. Então, quem sustentava a casa era tipo minha mãe e eu. Então, não tinha ali não era um patriarcalismo ali dentro da minha casa. Dá para entender, mais ou menos? Então, para os dias atuais, a gente tem vivido uma mudança nesse sistema patriarcal, embora ele seja muito forte ainda. Mas no caso de Roma, não tinha isso de ser mudança. Era um sistema patriarcal, pronto, acabou. E a gente percebe muito isso através da diferença entre os gêneros. Olha só, os meninos aprendiam a ler e escrever, além de história, política, oratória, matemática, arquitetura, astronomia, geografia e religião. Aprendiam muitas coisas. Quando eles estavam chegando na idade adulta, ali próximo dos 17 anos, eles iam para o exército ou para a carreira política. Funções dos meninos na sociedade, tá? O que eles aprendiam, para onde eles seguiam nessa vida adulta. Já as meninas não aprendiam a ler, escrever, história, política, oratória, nada disso. Elas aprendiam tarefas domésticas, limpar a casa, fazer comida, criar os filhos. Olha, se seu filho tiver febre, você faz isso assim, assim. Para fazer comida, olha, um arroz é desse jeito aqui que faz.
Era isso que as meninas aprendiam. E elas estavam submetidas às vontades, né? Do pai ou do marido. Então, tipo, antes da menina casar, ela devia obediência ao pai. Depois que a menina casava, a mulher, né, se casava, ela devia, na verdade, menina também, já vou falar, ela devia obediência ao marido. Em caso de separação, tipo assim, separei aqui do meu marido, eu volto para casa do meu pai e eu devo obediência ao meu pai, de novo, sabe? É como se, tipo, vocês já devem ter visto isso em alguma novela, né? É como se fosse, tipo, devolver. Vou voltar, vou devolver você pro seu pai. Sei lá, algo assim. Então, as mulheres, elas eram excluídas de qualquer participação política ou institucional. Então, tipo, as mulheres, elas poderiam pertencer, sei lá, ao Senado? Claro que não, gente. Claro que não. Tá vendo como era diferente o tratamento dado aos meninos e às meninas? Por quê? Isso é um traço dessa sociedade patriarcal. Os meninos tinham mais direitos e mais privilégios do que as meninas, tá? Inclusive, os casamentos, eles eram arranjados, tinham essa função política e econômica de tipo assim, sei lá, o meu pai vai me casar com um cara com um homem que tem dinheiro, ou com um homem que tem influência política, para que assim o meu pai também tenha influência política e também tenha dinheiro. Tem de casamentos com interesses. E, tipo, não vou casar por amor. Eu vou casar porque meu pai vai escolher um marido ali para mim. E esses casamentos, eles aconteciam quando as meninas eram novinhas, tipo, 12 anos, as meninas já estavam casando, casamentos arranjados. Muitas vezes essas meninas casavam com homens bem mais velhos. Como a gente vê, ainda acontece, infelizmente, em alguns lugares no Oriente Médio, ainda acontece esse casamento de meninas muito novinhas com homens muito mais velhos. Vocês já devem ter visto alguma reportagem na internet, né? Mas nesse caso aqui da sociedade romana, né, lá muito, muito tempo atrás, isso era comum, tá? Dia a dia, assim, normal acontecer, tá bom? Bom, Pax Romana. Eu não escrevi errado, não é paz com X, com Z, desculpa, é paz com X mesmo. A gente chama de Pax, tá? Pax Romana. O que é essa Pax Romana? Tem a ver com paz, totalmente. É só o termo que a gente chama aqui. A Pax Romana é uma paz em Roma. E aí eu vou dar o conceito para vocês escreverem, vou falar bem devagarinho para vocês escreverem aí, porque eu não botei nos slides, tá? Pax Romana é o seguinte: paz interna, não, desculpa, paz externa para reorganização interna. Então, o que é a paz romana? Paz externa para reorganização interna. Conseguiram escrever aí? Agora eu vou explicar. Essa paz externa, estou misturando pax com paz aqui, né? Essa paz externa é a paz para outros territórios. Tipo assim, Roma fala o seguinte, cara, a gente já dominou um território muito grande aqui. A gente precisa se reorganizar aqui dentro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco da nossa expansão territorial, vamos parar de expandir, de conquistar outros territórios, vamos dar uma paradinha, uma paz externa, para a gente se reorganizar aqui internamente. Porque olha só, o nosso território é muito grande. Se a gente não se organizar aqui dentro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então vamos fazer isso? Então Roma decide parar sua expansão territorial para se reorganizar internamente. Por quê? Qual é a treta que estava dando ali internamente em Roma? Vocês não viram que existem várias classes, né, sociais ali em Roma? A gente falou da ordem senatorial, ordem equestre, ordem inferior, enfim. E todas essas classes, elas têm os mesmos direitos? A gente já aprendeu isso em outros vídeos, né? Não era assim que funciona. E aí as classes mais ricas, óbvio, esbanjam dinheiro, né? Vivem ali no luxo, na riqueza e tal. E as classes mais pobres? E a plebe, por exemplo? Plebe passa necessidade? Então, esse é um tipo de questão que tinha que ser organizado ou reorganizado internamente. E aí, por isso que deu essa pausa nessa expansão externa, para poder reorganizar dentro do próprio Império Romano. Deu para entender? Espero que sim. Bom, com base nessas confusões todas que estavam dando dentro de Roma, o que o imperador decide fazer? Assim, cara, vamos criar uma política chamada política do pão e circo. O que é essa política do pão e circo? Eles
Essa política consistia em espetáculos, especialmente de gladiadores, que eu já vou falar para vocês, espetáculos para distrair a população e fazer com que a população não se revoltasse, ficasse na boa, e distribuição de trigo ou de pão para saciar, né, para matar a fome das pessoas. Não falei que a plebe, que os estrangeiros, enfim, escravos, né, que eles eram muito pobres e passavam necessidade, mas aqui no caso especialmente da plebe, tá? Que eles passavam necessidades. Então, e essas pessoas tipo, chegavam ao ponto de não ter o que comer mesmo. Então, o imperador resolveu distribuir pão ou trigo, né? O trigo para fazer o pão ali, para essas pessoas, para elas terem com o que se alimentar. Então, tipo, ó, eu vou dar comida para essas pessoas para elas não ficarem com fome. E elas não se revoltarem, obviamente. E eu vou fazer espetáculos para distrair a galera. E aí, esses espetáculos, eles aconteciam especialmente aqui no Coliseu. Olha só, imagens aqui do Coliseu. Isso aqui é uma imagem, essas aqui, na verdade, né? São imagens atuais, estão vendo? Por fora e aqui por dentro. E aí, esses espetáculos aconteciam, assim, dentro do Coliseu. Quem lutavam eram gladiadores, que geralmente eram escravos, tá? Esses gladiadores lutavam. E quem é que ficava assistindo aqui, olha? Quem é que ficava aqui na arquibancada, né? Do Coliseu? Era a plebe. E aí esses espetáculos eram um lazer. Funcionavam como um lazer para essas pessoas. E as pessoas se distraíam. Falavam assim, a gente tá tendo um lazer ali. Então, tipo, não vamos nos revoltar. Na verdade, era isso que o império queria. Então, o fornecimento de pão ou de trigo para as pessoas e de espetáculos para eles se distraírem, para lazer, é como se fosse assim, ó, fica quietinho aí, fica quietinho, eu tô te dando pão, tô te dando trigo, tô te dando uns espetáculos aqui, ó, para distrair sua cabeça, para você não se revoltar. Era mais ou menos com esse objetivo, deu para entender? E aí, meus amores, eu trouxe um vídeo para vocês, que eu sei que vocês adoram, e eu também adoro botar vídeo aqui, de uma cena do filme Gladiador, para vocês verem esses espetáculos como aconteciam. E aí, não tem muita fala aqui, também nem é tão importante assim, mas tem uma fala aqui que eu vou traduzir para vocês. Vamos assistir então? Vamos lá. Isso aqui eu não consigo traduzir, mas é a apresentação, olha. Aqui o imperador. Gente, presta atenção no luxo dessas pessoas que ficavam ali, ó, confortáveis. Aí são os escravos. Ó. Olha o luxo, gente. Olha. Riqueza. Olha lá, a plebe, olha. Olha a plebe aqui dentro do Coliseu. Estão vendo? Ó, ele fala assim, vocês já estiveram no exército? Aí ele fala assim, não sei que vai vir daqueles portões, vocês já vão ver, mas se a gente ficar junto, a gente tem mais chance de sobreviver, vocês entenderam? Vamos ficar juntos que a gente sobrevive. Ó, apresentação. E aí abriram os portões, que eles não sabiam que iam vir do portão. Percebam a plebe lá em cima, na arquibancada, comemorando, olha. Se distraindo, né? Tendo um lazer ali mesmo. Olha os gritos, gente. Ó, enquanto do outro lado existiam pessoas, isso aqui provavelmente da ordem senatorial, né? Olha. Viu? A pessoa ali bebendo, comendo, o imperador. A pessoa tá morrendo. Legal.
Olha lá, olha a galera, olha o povo comemorando, tá vendo? Viram aí as pessoas? Era só para mostrar para vocês, então, como as pessoas se distraíam com aquilo. É como se a gente hoje em dia fosse ao teatro, ao cinema, para ter esses momentos de lazer. Claro que salvo as devidas proporções, né? Naquela época ali eles estão se distraindo com pessoas morrendo. A gente vai ver um filme, né? Numa peça de teatro onde ninguém se machuca. É muito diferente. E naquela época, esses espetáculos, eles tinham o objetivo de fazer as pessoas não se revoltarem. Lembra que eu falei? Tipo, dá um... fica quietinho aí. O que não é o caso da gente. A gente vai ao teatro, ao cinema, enfim, porque a gente gosta, né? Porque é um momento de lazer ali. Não é ninguém que tá oferecendo aquilo ali pra gente, sei lá, se distrair. Inclusive, eu penso que é muito o contrário. Eu acho que quando a gente vai ao cinema, ao teatro, a musicais, a show, enfim, a gente está valorizando a arte, a cultura, né? O brasileiro ou internacional, não importa. Tendo momentos ali de lazer, de divertimento, de entretenimento, momentos culturais e valorizando os artistas, né? Especialmente no nosso Brasil. Não sei se vocês gostam, mas eu já fui ao teatro várias vezes. Eu adoro teatro. Já fui assistir balé, musical, peça, show, enfim. Eu gosto muito de assistir essas coisas. Enfim, sigamos aqui. Vocês sabem que eu não vou conseguir passar, viu? Não consigo passar o vídeo de primeira, nunca consigo. Nem de novo. Vamos lá, Amanda, mais uma vez tentar. Também não consegui. Vamos lá. Oh, meu Deus, como é que eu passo esse vídeo agora? Foi! Consegui. Nem vou editar isso aqui não, vou deixar pra vocês verem eu tentando passar o vídeo aqui. Bom, essa frase aqui, todos os caminhos levam a Roma. Presta atenção, galera. Olha que imagem linda. Eu fiquei tão feliz quando eu achei essa imagem, porque eu achei assim, cara, olha essa imagem, não parece um pulmão? Não parece? Um pulmão da gente? Ou raiz de árvore? Nossa, achei essa imagem linda. Por que essa frase, todos os caminhos levam a Roma? O que isso tem a ver? Existia todo um sistema aqui de estradas. E aí essa imagem está mostrando isso daqui. Olha só. Estão vendo? Essa aqui, né? O centro de Roma. E aí, olha só, aqui, do Império Romano, né, no caso. Estão vendo aqui várias redes de estradas? A gente tem umas linhas mais grossas, né? Como vocês percebem aqui, meu mouse. E temos umas outras mais fininhas, como se fossem ramificações. E aí, para mim, lembra muito essa questão de raiz de planta mesmo, porque a gente geralmente tem uma raiz mais grossa e dela vão saindo outras menores. Ou até mesmo a questão aqui dos nossos pulmões, né? E aí, todos os caminhos levam a Roma, essa frase quer dizer o seguinte, existiam várias estradas, existia uma rede de estrada bem complexa. E essas estradas todas ligavam a Roma. Por isso dessa frase, todos os caminhos levam a Roma. Por menor que seja a estrada, olha só, ou mais fininha, estão vendo lá? Ela vai fazer uma ligação aqui com Roma, que era o centro, tá? O centro ali do Império Romano. Entenderam? Seguindo, cultura romana. A gente já viu, quando a gente falou de Grécia, vocês viram um vídeo comigo, sobre cultura helenística. A cultura helenística vai ser aquela cultura que vai misturar elementos gregos e elementos romanos, né? E daí, a gente tem algumas coisas, assim, algumas, sei lá, características aqui da cultura romana que a gente vai falar. A literatura, por exemplo, temos vários escritores. Eu botei aqui um exemplo do Virgílio com o livro Eneida, e além disso tem vários outros, tem lá na apostila para vocês verem. A arquitetura romana, eu botei imagens aqui também. Olha só, aqui a gente tem dentro do Coliseu, como eu mostrei, né? Aqui tem as pessoas visitando, olha, tá vendo? Não é tudo que é aberto para visitação, mas olha, tem umas partes, viu? Inclusive um sonho um dia eu vou lá. Aqui, Arco do Triunfo também, onde o exército chegava depois da batalha e passava ali pelo arco, uhul, comemorando, tá? E aí percebam a riqueza de detalhes da arquitetura. Olha só, gente, que coisa linda. Olha, tem até uma grade aqui, tá vendo? Acho que não pode passar aqui por baixo, não. Mas pode tirar foto aqui na frente, né?
Tá vendo? Até tem umas pessoas ali atrás. Acho que essa parte aqui é toda cheia de grade aqui ao redor. E aí, percebam, gente, a riqueza de detalhes. Olha como isso aqui ficou de herança pra gente. História é lindo, né? A gente pode visitar vários lugares históricos onde aconteceram coisas super legais ou tristes e super importantes. Por exemplo, o Coliseu, onde aconteceram diversas batalhas dessas. Triste porque as pessoas morriam nessas batalhas, né? A morte de pessoas era servir de divertimento para outras. Aí vocês percebam como o escravo ele é uma mercadoria descartável, né? Infelizmente. Bom, além da arquitetura, a gente tem filosofia, aí muito da cultura helenística, né, da herança lá dos gregos. Direito, vamos lembrar que a gente já estudou a Lei das 12 Tábuas, então o direito romano ele serve de base para as legislações posteriores, né, como herança para a gente. E o latim que originou vários idiomas, inclusive o meu nome ele tem origem latina, vem do latim. Latim é uma língua morta, não tem pessoas hoje ou lugares que falam latim. Tem gente que fala, né? Dentro da Igreja Católica isso é muito comum, de missa, menos em igreja, mais tipo lá no Vaticano, missa em latim ou termos em latim, mas não tem povo que fale latim hoje em dia, por isso que a gente fala que o latim é uma língua morta. Inclusive, eu quero deixar de curiosidade para vocês pesquisarem a origem do nome de vocês na internet. Pesquisar se o nome de vocês tem alguma relação aí com o latim. Fica aí uma curiosidade, tá? É bem fácil, é só botar no Google aí que dá pra achar. E aqui eu trouxe uma reportagem para vocês que eu achei barato, essa reportagem de 2019. É o seguinte, maquete da Roma Antiga levou 35 anos para ser construída. Um arqueólogo, lembra sexto ano? Arqueólogo é aquela pessoa que ajuda o historiador no trabalho dele. Lembram disso? Então, o arqueólogo utilizou mapas e modelos de construções antigas. E aí eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas esse arqueólogo italiano, Italo Gismondi, não sei se assim fala, Gismondi, não sei, ele construiu uma maquete de Roma. E ela é linda, linda. Tem imagens aqui que eu trouxe para vocês verem. E aí, quem tiver curiosidade, esse link aqui, ó, vocês podem acessar e botar no Google, tá? E aí vocês conseguem ler essa matéria toda. Isso aqui é só um pedacinho da matéria. Acho que até tem mais foto lá do que essas que eu botei aqui pra vocês. Gente, vocês têm noção de que isso aqui é uma maquete? Vocês têm noção disso? Olha só. Gente, canal, tá vendo? Olha, com pontezinha aqui. Aqui, Coliseu. Olha só, árvorezinhas. Estão vendo, gente? Olha a riqueza de detalhes. Olha isso. Gente, é muito lindo. Muito lindo. E, pô, o cara levou 35 anos para construir isso, né? Claro, olha só quantos detalhezinhos, quanta coisa pequenininha. Não é lindo? Eu achei lindíssimo. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá na matéria que eu mostrei. O link tá lá para vocês lerem tudo, ver mais fotos, enfim. Beleza? A gente termina por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijo!